Yom Tov, tudo bem, pessoal? Meu nome é Antério Ebenezer, o nome do canal aqui é Ebenezer, né? Então, Pedra de Ajuda, até que o Senhor nos ajudou. A intenção do canal é falar sobre a Torá de uma forma para ajudar a nossa vida, ser uma pedra de ajuda. E espero que quem seu canal goste do canal e que dê tudo certo para todos nós, se Deus quiser. E eu queria então falar um pouco sobre Davi, que o rei Davi, que eu acho que é talvez o personagem da Bíblia, mas a pessoa que existiu, o rei Davi, que talvez é o que mais me inspira, um dos mais, porque quando a gente vê o começo da história do rei Davi, em Samuel 16, quando Samuel ele vai lá ungir o rei Davi, né, que Deus manda ele fala que vai ungir um novo rei segundo o seu coração. Deus fala para Samuel, Samuel vai até o tribo de Judá, e então a gente vê a história que Samuel, né, para quem já leu o capítulo 16 de 1 Samuel, sabe como é a história, que Samuel vai passando filho por filho de Jessé, do hebraico Issá, e passando filho por filho até que o profeta Samuel ele pergunta para Jessé, mas esses são todos os meninos? E então Jessé diz que tem mais um que estava apacentando ovelhas, né? Então a gente conhece, né, até pelas exegese, que seria o discurso dos cristãos ou o discurso dos judeus, mas a gente sabe que o rei Davi ele era visto como um filho bastardo, né? Desse jeito, né? E existe, né, a explicação dos rabinos, eles explicam, né? E eu vou até deixar um link aqui abaixo, né, de um texto do site Shabbat que fala sobre a história de Davi, né, e como foi que aconteceu, que fala bastante sobre a mãe dele e, né, o porquê que ele era visto como um filho bastardo pelo pai dele. Mas é muito interessante a gente pensar que um menino como ele, que era visto como bastardo, né, ali na tribo de Judá, pela família dele, infelizmente, como é crescer desse jeito, né, rejeitado praticamente, né, nesse sentimento. E Davi é interessante, quando ele foi enfrentar Golias, né, mais frente na história, no livro de Samuel, que ele diz assim, mas pode um gigante falar isso contra o povo de Deus? E ele era já demonstrando que desde muito jovem ele era um homem de muita fé. Eu acho isso muito inspirador, e tão inspirador que eu queria fazer uma comparação aqui. A gente vê em Levíticos 24, ali do parágrafo 10 até o 23, que fala da história do blasfemador, que foi um jovem que ele era filho de uma israelita com um egípcio, e a gente se conhece, né, pela Torá oral, pela cabala e tal, qual é a origem desse moço aí. Mas, sem adentrar nesses mais a fundo na conversa, né, até porque eu ainda não tenho propriedade para falar sobre isso, mas o interessante é ver que fala que, né, que ele era filho de um egípcio, ele era filho de uma israelita, e, né, na Torá oral e nas discussões dos rabinos comentam sobre ele, de quem era filho, e como que ele às vezes achava injusto, porque ele queria ser reconhecido como pertencendo à tribo, né? E a tribo em Israel, ela é por pai, né? Você ser judeu ou não, né? Nos dias de hoje, você ser judeu ou não é por mãe, mas a tribo é por pai. Então, se você é filho de um homem que é da tribo de Judá, então você é da tribo de Judá, da tribo de Dan, Benjamim. Então, e ele foi um moço que infelizmente blasfemou contra o Senhor, e então Moisés vai consultar Deus, e Deus manda que ele seja apedrejado. E a gente falando, é claro que cada pessoa conhece a sua dor na vida, né? Mas quando a gente compara duas histórias, de pessoas que às vezes passavam, ainda mais quando você,
pode ser criança, jovem, que é uma idade que você está mais vulnerável, né? Quando uma pessoa criança está mais vulnerável a essa, às vezes, não saber lidar com esse sentimento de rejeição, de dor. E mesmo quando ele não é adulto, ele ainda é jovem, ele pode criar um sentimento ruim. E Davi e esse menino passaram por isso. Mas eles foram por caminhos diferentes, completamente diferentes, né? Porque esse menino, ele blasfemou contra o Senhor e foi apedrejado. Enquanto que Davi, ele foi um homem que lutou as guerras de Deus e levantou a mão para defender o povo de Israel. E eu queria aproveitar, porque nessa semana nós estamos na Parashá de Matot Masei, e na Parashá de Matot tem uma passagem em que fala sobre a tribo de Gad e a tribo de Reuven, né, a tribo de Ruben, a tribo de Gad, em que eles pedem, né, para Moisés que eles queriam ficar com a parte, essa parte do Jordão. E Moisés faz um grande sermão para eles, né? Moisés fala, né, quer dizer que seus irmãos vão lutar sozinhos, né? Assim, parafraseando, seria mais ou menos isso. E Moisés dá um grande sermão neles. Moisés depois fala, né, olha os pecados dos ancestrais, né, que eles fizeram, né, que, se referindo aos pecados dos espiões, e, né, vocês vão repetir isso, olha o que acontecia com eles, aquela geração, né, vai morrer aqui no deserto. E então, depois que Moisés ele fala isso, eles falam, não, nós queremos essa parte para fazer uma fortaleza para nossas crianças, né, para o nosso gado, mas nós vamos ir atravessar o Rio Jordão e vamos, né, pelo que dá para entender, né, pelo que eu entendi, que nós vamos à frente do exército, né, e de fato foi o que aconteceu. Eles foram com o exército, lutaram as lutas junto com todas as tribos de Israel para conquistar, mas a porção deles ficou desse lado do Rio Jordão. Mas o que é muito interessante de se observar, infelizmente eu não lembro agora qual foi o rabino que fez esse comentário, né? Eu posso buscar e colocar aqui nos comentários do vídeo, mas é interessante observar que eles esperaram Moisés falar, esperaram Moisés dar o sermão, então eles não se adiantaram, nem se queriam se defender, não, Moisés, peraí, e o que é muito difícil de fazer, né? Basta você vir para o mundo e ser um filho, né? Para você ver que às vezes o pai vai falar alguma coisa e você quer se intrometer. É um erro que felizmente eu mesmo já fiz muitas vezes, e por mais que a gente busca não fazer, a gente faz com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com uma pessoa, um professor, com uma pessoa que às vezes é uma autoridade pra gente, ou uma pessoa mais velha, que às vezes vai dar um conselho, um tio, alguma pessoa que conhece a gente. Mas foi interessante ver que eles esperaram Moisés terminar o sermão deles. Como eles respeitaram isso. E mais adiante, realmente, essa parte da terra ficou para essas tribos, né? E eles cumpriram o que eles falaram, foram lá. Mas eu acho que isso tem muito a ver com, talvez, o sentimento mais importante de todos, que é o sentimento de humildade. Que ele é muito falado, né? É muito dito que a humildade é o tempero de todas as virtudes, né? Que às vezes é você também, além de você não se colocar como melhor que outra pessoa, mas de você ter paciência em lidar com as situações, porque se você tiver um ego um pouco frágil, nós temos isso, né? Todos nós, principalmente quando a gente é jovem e a gente está nessa situação, então é mais difícil, a gente geralmente, né? Então a humildade, ela pode ser muito boa em você ter paciência e não se precipitar, e você esperar às vezes um sermão, mesmo que não era aquilo, que você não tem tempo de se explicar. Aí falando até por mim, eu sou muito assim, às vezes eu quero me explicar muito na frente e às vezes eu não espero, e é bom ter paciência, né? É bom a gente não se precipitar. Mas por isso que eu quis trazer isso, porque eu acho que a Parashá dessa semana, que entre muitas outras coisas fala sobre isso, me chamou a atenção por causa da humildade. E com certeza, se Davi foi capaz de suportar tudo que ele teve que suportar, até aconteceu que Deus ia levantar ele, ungir ele, né? E quando Moisés unge o Davi, ele diz lá que o Espírito do Senhor
se apossou dele. E eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu li na minha vida. Até hoje, às vezes, eu leio e eu acho muito bonito isso, como ele... Porque para mim é um sinal de intimidade com Deus. E eu admiro muito isso e eu acho muito bonito. E veja, se Davi tivesse se precipitado, muitas vezes até no direito dele, em muitas coisas, em ele se colocar e querer se levantar e falar, não, injustiça aqui, no texto que vocês vão ver, que eu vou colocar do site Shabbat, é muito legal o texto sobre como foi injusto uma situação com ele. E ele passou por isso, mas apesar disso, ele foi um homem fiel a Deus, né? E talvez a gente passando por tanta injustiça e por tantas coisas, mas a gente permanecer o nosso coração fiel a Deus, né? Com humildade, talvez esse é o segredo, né? Você ter humildade, não se precipitar em falar, ter paciência, que é difícil, mas a gente está no mundo, a vida é uma escola, né? Todos nós. Então, talvez exista um ensinamento que eu tirei da Parashá dessa semana, junto com a história da pessoa que talvez que eu observo essa pessoa, a história dele, que é o rei Davi, que eu acho uma história muito bonita e que eu pego como exemplo para mim. Que um homem que errava, mas se levantava, e que eu acho muito bonito a gente trazer essa história para falar sobre humildade, né? Que para se tornar um grande rei, mas ele foi injustiçado, passou por muitas coisas dentro da própria casa, o próprio pai, mas felizmente, graças a Deus, deixou uma linda história para nós, né? Então que nós possamos ter essa humildade para lidar com as situações, injustiças, e para que Deus possa exaltar o plano dele, às vezes através da nossa vida. Então, muito obrigado por todos que assistiram o canal. Espero que tenham gostado do vídeo e que as coisas possam ir dando cada vez certo, se Deus quiser. Bom, muito obrigado.